Muito bem, hoje então nós temos o nosso tema livre, a nossa última quinta-feira do mês, e temos aí então o nosso encontro hoje dedicado aos temas que vocês propuserem, né, para a gente bater papo aqui hoje, tentando esclarecer dentro da medida do possível, e aquilo que a gente não tiver possibilidade de responder, né, faremos uma pesquisa depois e trazemos a resposta, né? Então estamos aí, né? Bom dia para todo mundo. Ficamos aqui à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer. É só escrever na área de texto que a gente vai então conversando sobre esses assuntos, né? Com vocês então, pessoal, o que vocês gostariam de começar a tratar aqui no nosso encontro de hoje? Bom dia, Kennedy, bom dia, Nando, bom dia, Brás. Bom dia, Renato. Já seja bem-vinda. Depois me conta como foi. Como é que é, pessoal? Estamos à disposição de vocês para a gente já começar aqui o nosso bate-papo. Nós tivemos na semana passada a celebração dos 155 anos. Começa pela primeira, Marcinha. Celebração dos 155 anos do Livro dos Espíritos, né? Tivemos algumas comemorações pelo Brasil afora, bem interessante, né? Em termos de palestras, em termos de... Tá certo, Nando, cuidado com o batom, hein? Palestras, encontros e tudo mais, né? Um livro que é bem importante para todos nós, para a nossa doutrina. Muito bem, a Suzana colocou para nós, né, eu ainda não entendo a questão do desencarne precoce de crianças. Depois como fica ela, está lá no plano espiritual como adulto, nunca me explicaram isso direito. Independente da gente começar a pensar em adulto, em criança, Suzana, você tem que pensar sempre que nós falamos de espíritos. E o espírito, ele não tem a forma física que nós imaginamos, mas ele tem a aparência que ele acredita ter. Normalmente o desencarne precoce de uma criança, os espíritos nos orientam, eles têm alguns objetivos bastante específicos, né, que para nós ainda é difícil de entender, como por exemplo o cumprimento de uma experiência que acabou não sendo cumprida, corretamente numa encarnação anterior. Então ele vem como complemento. Daí, então, se por acaso alguns anos sejam suficientes para que ele possa apenas complementar aquilo que faltou, então ele vem, passa por essa experiência e retorna ao plano espiritual. Claro que na nossa visão aqui do nosso mundo, o desencarne de uma criança é sempre algo muito que nós lamentamos bastante, algo que nós não compreendemos. Mas se você olha da perspectiva do mundo espiritual, você vai ver um espírito que fez uma pequena viagem e retornou para o seu real lar. Né? Então a gente pensa sempre que a nossa morada é a morada do plano espiritual. Então, se um espírito vem e volta rápido, isso significa que ele veio apenas cumprir alguma etapa. Tem alguns casos em que o espírito vem aqui para o nosso mundo físico para cumprir uma tarefa que seja dolorosa, né? Como por exemplo o caso de um espírito que tenha sido suicida, um espírito que por acaso interrompeu uma existência, ele tem aqui uma presença rápida e depois ele retorna, e normalmente essa presença rápida vem em volta em muito sofrimento para ele, né? Nós temos alguns espíritos que vieram apenas fazer um complemento de uma existência, de uma experiência com as pessoas daquela família, né? No caso os pais, por exemplo, que recebem aquela criança, participam de alguns momentos, né, de um pequeno período da sua existência e depois volta. Normalmente esse tipo de experiência é uma prova para os pais de conviver com aquele espírito durante pouco tempo e depois saber lidar com essa separação. E quando chega no mundo espiritual, a imagem que nós temos é exatamente aquela imagem que nós carregamos na nossa mente. Então o espírito chegando no mundo espiritual, normalmente ele chega com essa aparência moldada como sendo uma criança. Mas a partir do momento em que ele começa a recobrar a consciência de quem ele é, quais são as experiências anteriores, quais são as suas programações, normalmente ele assume uma identidade adulta, mas apenas na questão da aparência. Porque, na verdade, o que importa para nós, em termos de consciência,
em termos de consciência, é exatamente você ter lucidez para entender quem você é, qual é a sua história, qual é o seu passado, quais são as suas preocupações. Porque se nós imaginarmos um espírito que fica com uma mentalidade de uma criança, ele fica simplesmente paralisado. Porque a criança, na verdade, a vida dela é brincar e ser cuidada. Mas o espírito, quando chega no plano espiritual com essa mentalidade, rapidamente os espíritos começam a trabalhar a sua mente para que ele possa recobrar a sua consciência madura. Agora, a aparência que ele vai ter é muito relativa. Ele pode ter a aparência de uma encarnação anterior, ele pode moldar uma aparência de acordo com o que ele quer, mas o que a gente tem que pensar sempre é que ele é um espírito, e o que vale é a maturidade do seu pensamento, a maturidade da sua mente. Né? Então, como eu falei para vocês, não tem dor maior do que você chegar, por exemplo, num velório e ver uma criança sendo velada. Né? Porque a gente pensa assim, né, que como é injusto isso, ela nem viveu, ela nem cresceu para poder experimentar as coisas da vida. Mas se você olha para o mundo espiritual, eles vão dizer assim, graças a Deus que ele não viveu aqui, não experimentou as coisas da vida, ainda bem que ele voltou logo para cá. Né? Então é essa a ideia que se tem. Agora sim, a quantidade de espíritos, ou o tempo que os espíritos levam para poder recobrar a consciência, é um tempo muito relativo. Né? Nós temos ali, por exemplo, aglomerado de espíritos com essa aparência infantil, mas não é uma aparência definitiva. Eles espíritos vão gradualmente recobrando a consciência, retomando, né, a sua jornada evolutiva. Nós temos muitos livros que foram, por exemplo, psicografados por Chico Xavier, de crianças que desencarnaram precocemente e vieram conversar com seus pais através da psicografia. Né? E a conversa que eles falam é principalmente essa, que eles estão tentando ajudar os pais, que eles também precisam de ajuda, porque eles ainda estão apegados a esse sentimento infantil que os vincula com a família. Né? Mas a partir do momento em que eles são despertados, olha, você não é uma criança, você não precisa chorar do modo como você chora, você é um espírito, olha a sua vida, lembra do seu passado, lembra de que você é e tudo mais, ele começa então a amadurecer. Aí ele sai dessa condição de uma mentalidade infantil e começa então a mentalidade madura, como a gente comentou. A Suzana colocou também no filme Nosso Lar, tinha um monte de criança correndo. Aí fiquei pensando no que tinha me falado no centro espírita, que existia um local separado para as criaturas e os jovens. Fiquei confusa. Né? Essa ideia dos recantos no mundo espiritual, onde os espíritos que têm afinidade, eles são aproximados, né? É aquilo que eu falei para vocês. Assim como a gente tem, por exemplo, os suicidas são tratados de um modo diferente. Aqueles espíritos missionários são tratados de um modo diferente. Aqueles espíritos que são criminosos são tratados de um modo diferente. Aqueles que são abortados são tratados de um modo diferente. As crianças igualmente. Né? Mas esse é um trabalho, como eu falei para vocês, é um trabalho de grande intensidade quando se fala em psicoterapia, né? Em trabalhar a mente desses espíritos, em livrá-los, né, dos seus conflitos, dos seus medos, dos seus temores, e também trabalhar a sua personalidade. Então tudo é temporário. Então esses espíritos vão se aproximando por afinidade, até para que eles possam se sentir acolhidos. Porque é muito difícil você imaginar um espírito de uma criança desencarnando, chegar no mundo espiritual e se ver separado dos pais. Não é tão simples assim, não. Quando o espírito chegar no mundo espiritual, rapidamente ele vai perceber que ele não é mais uma criança. Pelo contrário. Nós temos espíritos adultos que durante séculos ficam presos naquela condição. Nós temos espíritos abortados, por exemplo, em relatos que chegam para nós do mundo espiritual, que eles ficam durante muito tempo naquele conflito de ter uma consciência infantil, mas ter a revolta de um adulto. Então o seu perispírito fica completamente deformado, a sua mente perturbada por ter passado por um trauma como esse. E é realmente um grande trauma. Agora, o tempo que isso vai demorar vai depender do espírito, do trabalho que é feito, da aceitação dele dessa nova condição e tudo mais. Então, esses espíritos nessa condição infantil, alguns poucos se manifestam em centros espíritas, uma certa quantidade se manifesta, por exemplo, nos trabalhos da Umbanda, chamado dos herês, né, que é a nomenclatura que eles dão para esses espíritos crianças. Né? Mas, na verdade, a gente pensa assim, quando eles se manifestam, por exemplo, na Umbanda, eles aceitam esses espíritos como sendo entidades que são sábias, que são inteligentes e tudo mais. E quando eles se manifestam no centro espírita, o trabalho já é feito de outra forma. Exatamente para esclarecê-los. Olha, você não é mais uma criança. Tenta recobrar da sua experiência anterior, tenta recordar do seu passado, observa os espíritos que estão ao seu lado e que eles estão tentando te ajudar para fazer com que ele cresça.
né? Então a gente lembra sempre que são condições temporárias. Então eles podem demorar mais ou menos tempo. E o espírito que decide na hora, no mundo espiritual, normalmente é feito isso quase de uma forma automática, você chega no mundo espiritual com a mesma aparência que você tem hoje. Então você vai ser aquilo que você é. Ótimo. Mas você pode também trabalhar essa sua aparência, né? Mas a aparência para nós a gente dá muito valor para a aparência. Lá no mundo espiritual a aparência é só uma questão de identidade, né? Então isso vai depender do quê? Do trabalho mental que eles fazem, né? Aquela de autoconscientização e do próprio trabalho de conscientização que é feito lá também, tá? Não sei se eu te esclareci, Suzana, mas a gente tem muitos livros do Chico Xavier que fala sobre crianças, fala sobre adolescentes, né? Durante muito tempo, durante um bom tempo, esses espíritos ficam ali fazendo esse trabalho de acordo com a evolução que eles possuem. Então, no caso de adolescentes, por exemplo, que desencarnam por volta dos seus 14, 15 anos de idade, dá a impressão de que eles chegam no mundo espiritual como adultos, já sabendo tudo o que aconteceu. Eles vão continuar como adolescentes. Eles vão chorar, eles vão sofrer, eles vão sentir medo, mas eles vão ter uma aproximação e o apoio de todos os espíritos que estão ali próximos, ajudando nessa readaptação ao mundo espiritual, e depois eles vão continuar ali o seu progresso, né? Então é dessa forma que a gente tem. Então, da nossa perspectiva, é muito difícil da gente entender e aceitar, mesmo sendo espíritas. Quer dizer, nós somos espíritas, temos consciência da vida após a morte, sabemos que o mundo espiritual é o mais importante que o mundo físico, mas quando a gente observa um evento como esse, dificilmente a gente aceita, né? Mas essa dificuldade em aceitar, né? Essa dificuldade para aceitar, ela é muito mais porque nós estudamos na teoria essa questão do mundo espiritual, mas vivemos na prática aqui no mundo físico. Então o mundo físico tem muito mais influência do que a nossa. A Luísa colocou lá em cima, né? E no caso do meu sobrinho adotivo, que desencarnou com o pai, sendo que o carro estava a família inteira, né? Também é difícil a gente falar, né, Luísa, de quem foi, por que foi, e quem ficou e por que ficou, né? O que a gente tem que ter consciência é de que as coisas acontecem do modo que tem que acontecer, né? Se esses espíritos estavam vinculados e eles cumpriram ali aquele momento, e daí então eles retornaram para o mundo espiritual para darem sequência na sua evolução, ótimo, né? Se eles estão ainda se eles cumpriram pela metade alguma coisa, terão oportunidade de dar continuidade. Aqueles que ficaram certamente tiveram necessidade de ficar também. É muito difícil a gente apontar, determinar, né? A Silmita colocou, né, que ligação se perfaz quando os pais que perdem seus filhos em tenridade e não tem essa nossa compreensão, fico tentando atrair esse espírito, já que amadureceu, sabe que é um espírito eterno, e perde essa roupagem infantil. Tem um livro interessante, Selmita, do Chico Xavier, não me lembro o nome agora, mas a história se resume num acidente automobilístico que teve em São Paulo, há mais ou menos uns 30 anos, década de 70, década de 80, nesses meados, e tivemos ali o desencarne de 3 crianças, 2 irmãos e um primo, né? Nesse caso, os espíritos desencarnaram, né, sofreram bastante, naturalmente, pelo afastamento. A família sentiu uma dor assim, absurda, porque 3 crianças de uma mesma família desencarnando ao mesmo tempo. É algo realmente de difícil consolação. E uma das crianças comentava bastante que era importante que os pais se reequilibrassem, porque o sofrimento deles vai afetar o sofrimento afetam o sofrimento dessas crianças, né? Então eles precisavam retomar a vida, eles precisavam aceitar esse novo processo, e essa comunicação, como foi o caso que chegou, tinha um desses objetivos, que era exatamente fazer com que os pais compreendessem que eles continuam vivos, que eles continuam ativos na espiritualidade. Um outro depoimento que nós tivemos de uma criança disse para os pais, olha, em vez de cada vez no meu aniversário vocês chorarem e sofrerem como vocês sofrem, vão ao orfanato e façam uma festa em minha homenagem. Porque assim as crianças ficarão felizes por receberem aquela festa que normalmente elas não têm, e eu estarei feliz também, né? Então essa ligação é muito difícil de compreender, e não só com as crianças, mas qualquer vínculo que se tenha, vínculo familiar que nós tenhamos hoje, né? Você explicar assim, olha, a perda de um ente querido, que você se separou, que você não encontra mais, que era uma pessoa importante na sua vida, e de repente você simplesmente dizer assim, olha, aceite isso com fé, porque eles estão vivos e estão próximos a vocês. Na teoria isso é muito fácil, mas na pele é muito difícil. Um livro de Marcel Sotomayor, que é jornalista, chamado Por Trás do Véu de Ísis, ele conta, é uma continuidade do livro As Vidas de Chico Xavier,
ele conta a peregrinação de algumas famílias que vão a centros espíritas em busca de psicografias de familiares desencarnados. E uma dessas famílias que iam em busca era um casal de médiums espíritas trabalhadores ativos de um centro. E eles não suportavam a perda de 2 filhos ou 2 filhas, eu não me recordo agora, né? Então eles sofriam demais, mesmo sendo espíritas, mesmo sendo estudados, mesmo sendo médiums, eles não suportavam a perda e iam de centros espíritas em centros espíritas em busca dessa psicografia. Eles precisavam de notícias dos filhos, mesmo com toda essa consciência, né? Então, assim, nós temos essa compreensão, os pais espíritas também têm essa compreensão, mas aí cada um reage de um modo diferente. É muito difícil da gente simplesmente dar uma resposta para cada situação, né? Mas assim, o importante é que a doutrina espírita está aí, né? Hoje a gente tem, por exemplo, novelas, filmes que falam de vida após a morte, falam da comunicação entre os espíritos, e esse já é um primeiro passo significativo, né? Elaborando, trabalhando a mente das pessoas para que elas possam entender que além da vida física tem uma vida espiritual também. Então primeiro a gente tem que aceitar a separação, depois a gente começa a entender, compreender aquilo que existe no mundo espiritual, né? Mas essa aceitação depende dessa primeira compreensão. Então assim, hoje a gente tem dificuldade, mas com o passar do tempo, conforme a gente for se espiritualizando cada vez mais, tirando um pouco desse apego, tirando um pouco dessa necessidade de posse de uma pessoa sobre a outra, a gente vai se libertando e vai compreendendo que todos nós somos espíritos, estamos sempre próximos, independente da dimensão onde nós nos encontremos. A Suzana colocou, né, eu que tive dois abortos espontâneos, né, aí mesmo entendendo a realidade espiritual do materialismo, e as situações como velório e enterro nos abalam muito, né? Pois é, eu imagino, né? A gente pode imaginar, assim, ainda que de modo superficial, mas não conseguimos assim definitivamente dizer, olha, eu sei o que você está sentindo. Só sabe quem passa por isso, né? É muito difícil realmente. O que mais, pessoal, que vocês querem comentar? Vamos lá. Tá, a gente tenta responder dentro das possibilidades. Se não ficar bem compreendido, coloquem de novo na área de texto que a gente volta ao assunto para ficar bem o mais esclarecido possível, né? Bom dia, pessoal que chegou. O Braço tinha colocado lá em cima, né? Eu tenho a impressão que ao reencarnar o perispírito sofre redução, né? Olha, Braço, essa questão das informações que chegam para nós do mundo espiritual, que tratam da reencarnação, a gente sabe que é um processo extremamente complexo, né? E o que a gente sabe também é que a codificação fala muito pouco sobre o processo em si. Ela orienta que o espírito fica próximo da mãe, ela fala sobre a gravidez, ela fala sobre a necessidade do espírito reencarnar, mas detalhadamente a gente sabe que o próprio Kardec teve essa preocupação de não se aprofundar em determinados temas, porque a abrangência da doutrina que precisava ser moldada naquela época era muito grande, né? Então as informações que a gente tem do mundo espiritual, são algumas que chegam para nós, por exemplo, vindas de André Luiz, né? que tem ali grupos de espíritos que auxiliam os casais nesse processo de gestação, porque a gente sabe que biologicamente basta ali nós termos os 2 gametas que se aproximam, que se fecundam, um fecunda o outro, pronto, a gravidez está pronta. Então biologicamente isso é muito fácil. Você não precisa de ajuda de ninguém, a própria natureza age dessa forma. Mas quando a gente fala de mundo espiritual, a coisa já complica um pouco mais, né? O Mário lembrou aqui do Missionários da Luz, né? Tem até um capítulo que fala a reencarnação de Segismundo, né? A gente lembra que esses nomes estranhos eram nomes da década de 40, década de 50, né? O meu avô, por exemplo, chama Pulcro. Se alguém me chamasse de Apulcro, eu mudaria de nome, né? Mas tudo bem. Então, se Segismundo para Apulcro, fica a mesma coisa. Então, assim, nesse relato, André Luiz comentava que esses grupos foram até... um desses grupos, né, foi até um casal, preparou o ambiente, observou a intenção do casal, auxiliou o espírito reencarnante nesse processo, para que ele pudesse reencarnar, falou sobre essa moldagem do perispírito, né, fazendo uma redução para que ele pudesse incorporar
aquele corpo que estava em desenvolvimento. A gente pode até lembrar que não adianta você pensar assim, não, mas o meu formato adulto é o mesmo formato que fica quando a minha mãe está grávida. Só que na verdade é um corpo muito pequeno que se encontra ali presente, e esse corpo, a gente, como os espíritos colocaram, o perispírito se liga célula a célula. Então, se eu tenho um determinado corpo físico que vai se desenvolvendo daquele tamanho, não adianta eu imaginar que meu corpo perispiritual é maior do que aquilo. Nós temos ali um corpo adequado, adaptado ao formato, à necessidade que tem ali. Né? Então são poucos os relatos e a gente se baseia na informação que veio através de André Luiz. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra obra, né, que certamente deve existir, não conheço nenhuma outra obra que traga detalhado esse processo. Assim como acontece, por exemplo, no processo do desencarne. Fala sobre o desencarne, fala que o espírito passa por um estado de perturbação, mas não fala do fenômeno em si, detalhadamente. Como acontece, por exemplo, André Luiz já comentou sobre isso, o irmão Jacó já falou sobre isso também, inclusive relatou seu próprio desencarne no livro Voltei, para quem quiser conhecer, né, o Voltei, ele trata detalhadamente. Ele fala, eu senti isso, eu percebi isso, eu senti que minha vista estava um pouco embaçada, percebi a presença de outras pessoas, então ele foi relatando detalhadamente. Claro que esses relatos são relatos pessoais. Eu posso falar para vocês, quando eu desencarnar, eu pego um médium qualquer aqui, eu pego ali a Menezes, que está quietinho, vou lá e falo para ela assim, psicografa para mim aí a história que eu vou te contar. E começa a contar o que eu vivenciei. Aí se por acaso alguém de vocês desencarnar e contar a sua história e fizer uma comparação, nós perceberemos detalhes diferentes. Porque o estado mental, o apego, o temor, o sentimento, tudo isso prejudica ou beneficia o desencarne de um espírito, assim como beneficia e prejudica o reencarne de um espírito. Então esse processo ele é extremamente complexo. Essa questão do perispírito, da mente e tudo mais, a gente lembra o Dr. Ricardo de Bernardi, que é ginecologista, é médium, é espírita, ele escreveu o livro Gestação, Sublime Intercâmbio. Nesse livro, ele conta, não é um livro psicografado, é uma análise que ele faz sobre isso. Ele comenta sobre o porquê do aborto, o porquê dos gêmeos siameses, o porquê do enjoo da mulher, por que tem aborto espontâneo, por que tem isso, por que tem aquilo. E ele fala, por exemplo, que no próprio Livro dos Espíritos, embasa essa questão, que ele coloca que tem muitos espíritos que no meio desse processo da gestação desiste, por medo. É como se fosse uma fuga. E nesse processo de fuga acontece, algumas vezes, esse aborto espontâneo. Estava tudo certo, a família querendo, mas o espírito extremamente temeroso com as experiências que ele deveria participar. Né? Então, o importante para todos nós é assim, entendermos que detalhar essa situação é muito difícil, principalmente para nós, porque a gente vai pegar um livro e vai ler, e você presenciar aquilo vai ter uma imagem completamente diferente. Né? Armando colocou, né, por ser opinião dos espíritos, não devem tomar como verdade absoluta antes de consultar a doutrina. Né? Mas eu tenho uma questão, Armando, que eu coloco também, que muitas vezes informações como essa, por exemplo, que chega de Segismundo, que chega de André Luiz, através do Chico Xavier, é a única referência que nós temos. Eu, pelo menos na codificação, não conheço nada que relate para mim o processo de gestação. Se tiver, por favor, me passem que eu preciso consultar. Então, assim, como a gente não tem nada, você não pode dizer assim, olha, eu desprezo isso porque não tem nada escrito aqui. O fato de não ter nada escrito aqui, aquela é a nossa melhor referência. Então, assim, não tomo como verdade, mas aquilo me dá um parâmetro de como as coisas devem ser durante esse processo. Então, no processo de desencarne, no processo de adaptação do espírito, no processo de reencarnação, são várias as situações que nós não temos referências palpáveis, concretas sobre isso. Né? Então, por isso que eu sempre coloco assim, não é verdade absoluta, mas também não é algo que eu possa descartar, porque a melhor coisa que eu tenho como referência é essa. Né? Uma outra situação de obsessão, por exemplo. Como acontece a obsessão? É o espírito que envolve o outro com o perispírito como se fosse o manto. Tá. Né? Isso aí, então, nós temos no livro A Gênese. Ótimo. Quando a gente pega uma obra de André Luiz, que ele fala sobre as conexões mentais, sobre fios mentais que saem da mente de um e se conectam com o outro, para mim isso é palpável.
né? Eu não descarto isso pelo fato de ser André Luiz, até porque não tenho referência nenhuma sobre isso. Então assim, a gente vai guardando essas informações, vai montando um quebra-cabeça, até que chega uma hora que fala assim, olha, essa informação é melhor do que essa, então eu descarto essa. Essa informação completa aquela outra, então eu encaixo com a outra. Essa informação para mim não cabe, então eu guardo na gaveta para ter certeza que ela não serve. Mas descartarmos simplesmente para dizer assim, olha, isso não tem embasamento, aí já fica meio complicado, porque a gente perde muita informação. E tem muita coisa que a gente precisa ainda aprender, né? Por isso, pois, André Luiz traz muitas contradições. Traz contradições, mas traz muitas informações verídicas também, né? Então, e essas contradições não é que sejam informações erradas, são talvez interpretações erradas que ele faça. Então, o que a gente faz? Começa então a pegar novos elementos para fazer comparação, para ter certeza se o que ele está falando tem sentido ou não tem sentido. Agora a gente pega muitos casos, que eu já ouvi, já presenciei isso, que nós temos grupos espíritas, por exemplo, que se dependessem deles, eles montariam uma fogueira e jogariam todas essas obras dentro da fogueira, sem sequer ler. Ah, de quem que é esse livro? É desse espírito? Não quero nem ler. Quer dizer, é um radicalismo que faz com que a gente fique muito limitado por falta de informações. Essa é a questão. Então a gente tem que assim, bom, eu vou ler, eu li, tá, achei interessante. Eu achei meio estranho, então eu guardo. Eu achei que vale a pena, eu aceito. Isso é bom, isso não é? Então a gente sempre tem que fazer essa avaliação. E no caso desse processo de reencarnação, como a gente falou, nós não temos absolutamente nada na codificação que fale detalhadamente como isso acontece. Né? E por não termos isso, né? Então, por nós não termos isso, a gente acaba ficando... É aquela história assim, ó, se não tem nada aqui, eu prefiro não ter nada melhor. Ou eu prefiro não ter nada que possa complementar. Se quiser optar por esse caminho, tudo bem, né? Mas eu acho que seria assim, um desperdício daquilo que o mundo espiritual está tentando nos oferecer dentro das limitações que eles trazem. Né? Deixa eu ver aqui, a Luísa colocou lá em cima, né? Será que todos acompanham o seu velório? Penso que não. Né? Essa questão do velório, Luísa, também é muito relativa. Né? No livro Voltei, por exemplo, que a gente comentou, Frederico Figner, né, ou melhor, o irmão Jacó, ele teve a oportunidade, não, Frederico Figner foi, ele presenciou o seu próprio velório, mas ele presenciou como sendo uma experiência, porque era importante que ele relatasse isso num livro. Agora, dependendo do tipo de velório que você vai ter, dependendo do tipo de trauma, isso pode ser para você um grande prejuízo sem necessidade. Eu não tenho necessidade de passar por esse constrangimento, por esse medo, por esse sofrimento. Então, os espíritos não presenciam isso. Agora, alguns estão ali presentes para que possam despertar valores na sua consciência que estavam adormecidos pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. De perceber que você está ali impotente, vendo aquilo acontecer, você não pode fazer nada. Isso é extremamente chocante para esses espíritos. Né? Então, assim, tudo depende da necessidade do espírito, da importância para aquilo no seu crescimento, da importância do seu desenvolvimento. Né? Se aqui é ruim essa questão de velório, imagina desencarnado. Pois é, principalmente, Suzana, que dependendo do tipo de sentimento que o espírito alimentou, cultivou durante a sua existência física, de acordo com o tipo de relacionamento que ele estabeleceu, ele pode chegar, por exemplo, num velório e ver as pessoas completamente indiferentes ao seu sofrimento, à sua existência. Simplesmente ignoram. Né? As pessoas vão lá para reencontrar familiares que não via há muito tempo, vão contar piada, vão ficar contando caso e tudo mais, e o morto ali esfriando no caixão. E isso para ele é assim, poxa vida, está todo mundo aqui, ninguém nem lembrando que eu existo, ninguém faz uma prece em meu benefício, ninguém se comove, ninguém chora, ninguém faz nada. Isso para ele é extremamente sofrível. Agora, em compensação, tem espíritos que vão presenciar esse tipo de relacionamento, esse tipo de experiência, para poder perceber o quão querido eles eram e o quão importante eles são para aquelas pessoas. E isso faz com que ele se sinta melhor, com que ele se sinta feliz por ser acolhido afetivamente, e ele acaba, de alguma forma também, sendo protegido vibratoriamente dos pensamentos negativos que estão ali. Então ele não fica sozinho ali muitas vezes, tem espíritos que estão com ele, como se fossem assim, abraçados, dizendo para ele assim, observe o que está acontecendo, o quanto essas pessoas gostam de você. E qualquer tipo de vibração, então ele fica ali envolto magneticamente por aqueles espíritos, dando para ele como se fosse assim, uma couraça para protegê-lo daquelas vibrações negativas.
E tem outros que ficam ali presentes, recebendo todo o bombardeio energético daquilo que está acontecendo. Então tudo depende do quê? De situações. Eu falo por mim, será que eu gostaria de ver o que vai acontecer no momento em que eu desencarnar? Hoje sim, né, por essa curiosidade acadêmica que a gente tem de estudar, de querer analisar e tudo mais. Mas e na hora? Será que eu vou ter condições para isso? Será que isso não vai ser para mim um grande transtorno? Os espíritos comentam muito que aqueles que desencarnam, dependendo da situação, ficam adormecidos. Eles acabam assim ficando mais torporosos, né? Assim, com a consciência um pouco mais apagada, mais distantes da realidade, sem saber o que está acontecendo, exatamente para protegê-los dessa situação. Já decidiu que não quer, né, Luísa? Então tá bom. A experiência não foi muito agradável, né? Então, assim, a gente sempre quer conhecer, quer aprender, né? Mas, de preferência, aprendendo com os outros. Aprender por nós mesmos fica muito difícil. Eu fico imaginando assim, não, no momento em que eu desencarnar, eu espero poder ficar acordado para poder analisar tudo o que está acontecendo, para saber quem são as pessoas e tudo mais. E de repente, quando eu desencarnar, vão botar a mão na minha testa e eu apago, acordo 2 meses depois. Algumas vezes eu sou um espírito que tem méritos, e esse adormecimento, esse distanciamento, serve exatamente para me proteger do sofrimento da minha família. A minha família está inconformada, está revoltada, não aceita o meu desencarne, e eu sou um espírito que consegui cultivar bons sentimentos. Então eles, de certa forma, colocam uma barreira vibratória para me separar disso tudo até que eu possa me recuperar. Quando eu já alcancei um estado de lucidez, de equilíbrio, aí então eu vou começar a fazer aquele trabalho de reaproximação da minha família para tentar ajudá-lo. Brigando pelo seu dinheiro, brigando por herança, falando mal pelas costas e não sei o quê. Então um monte de coisa acontece, né? Então, nesses momentos de nascimento e de desencarne, os nossos pensamentos sempre estão alterados. E os espíritos precisam, de certa forma, ou vivenciar essa experiência, ou serem protegidos dela, para que possam ser beneficiados, né? Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, maninha. A Suzana colocou aqui em cima também. Deixa eu ver. Tá, Suzana colocou: meu primo era um jovem de 21 anos, uma pessoa incrível. No velório dele as pessoas choravam muito, né? Um foi contaminando o outro e o outro, né? Foi muito triste, tanto que eu não vi a hora de irmos embora. Eu não consegui nem orar por ele, né? O interessante também, Suzana, quando a gente pega, por exemplo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos ali no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nessas aflições que Kardec trabalha nesse capítulo, um deles é a morte prematura, chama morte prematura. E nesse texto, um dos espíritos que trazem instruções para nós, eles dizem assim: a gente sempre pensa que não é justo que um jovem desencarne, mas a gente acha que é justo ele vivenciar todas essas aflições que o mundo físico oferece. A gente não sabe qual vai ser o futuro dele, se ele vai ser desempregado, se ele vai ser infeliz, se ele vai ser doente, se ele vai ser assaltado, se ele vai se decepcionar. A gente quer que ele fique aqui com a gente. Sendo que ele voltando para o mundo espiritual, na condição em que ele se encontra, lá ele vai ser muito mais feliz. Mas é a nossa visão invertida, a gente acha que aqui ele vai ser feliz e lá não. Aí a gente vê alguém desencarnando e fala assim: coitadinho dele, ele foi tão jovem, sorte dele que ele foi jovem. Queria que ele vivesse aqui até os 80 anos, com reumatismo, com diabetes, com decepção, com aposentadoria, com comida estragada e tudo mais. Então ele sempre chama atenção assim: a morte prematura é um benefício para o espírito, e certamente é uma prova muito grande para a família. Então retornar ao mundo espiritual não é uma penalização, é uma libertação. E Kardec chama atenção: nós aqui hoje estamos presos nesse mundo. No mundo espiritual nós nos libertamos dessa penitenciária em que nós nos encontramos. Aliás, quando se fala do mundo material, a que nós nos encontramos, a gente pensa assim que o nosso planeta hoje ele pode ser visto de várias formas. Ele pode ser visto como um hospital para espíritos adoecidos que precisam se recuperar. Ele pode ser visto como uma escola, como espíritos que precisam aprender novas experiências. Ele pode ser visto como uma prisão para espíritos que vêm para cá a título de exílio, para poder vivenciar experiências difíceis. Ele pode ser visto como um campo de obras, onde espíritos que têm grande potencial de trabalho vêm aqui para trabalhar em benefício da humanidade. Então cada um de nós observa o mundo de um jeito diferente. Eu vejo o mundo hoje como uma escola e um campo de trabalho. Para alguns que vêm para cá fica assim: ai, mas eu estou aqui vivendo nesse inferno, esse inferno que não acaba. Para eles certamente é uma prisão. Para outros que são perturbados, que estão sofrendo e coisa e tal, vêm para cá
Tá, beleza, Fininha. Vem para cá para poder tratar de uma psicopatologia, de uma doença afetiva, de uma doença de apego e coisa e tal, né? Como é que tá o som, pessoal, por gentileza? A Vaninha falou que tá picotando, a Luísa também falou que tá agora. Tudo ok? Então tá jóia. Então, Suzana, é assim que a gente tem que começar a ver o mundo espiritual e ver as nossas relações, os nossos sentimentos com as pessoas. Aí sim a gente vai aprender um pouco mais. A Silmita colocou em cima, sempre digo aos meus próximos que é preciso velórios fazer orações, e se for falar dos encarnados, que o façam apenas de suas virtudes. Né? Teoricamente é muito fácil, mas quando a gente encontra aquele familiar que a gente não vê há 30 anos, e aí como é que está seu filho, como é que está isso, como é que está aquilo tudo, começa a conversar, esquece do assunto e de repente está lá. Eu já presenciei, felizmente, alguns poucos velórios. Na minha família a gente não tem desencarnes tão frequentes. Tive meu tio que desencarnou há uns 2 anos, e antes dele a minha avó que desencarnou em 97. De lá para cá a gente não teve nada. É uma família grande, uma família já com idade avançada, mas também a gente pensa assim, quando um vier, quando um for mesmo, aí vai puxar fila, vão vários de uma vez. Porque está todo mundo acima dos 70, 80 anos. É 60, 70, 80 anos. Então assim, agora eu não lembro porque eu ia falar isso. Me veio a ideia e... então já presenciei alguns poucos velórios, E a cena que a gente presencia, não é não. Nós somos em poucos, viu, Suzana? Nós somos aqui em casa, somos eu, minha mãe e minha irmã, E os outros da família aceitam, eles acham legal a ideia do espiritismo, mas eles não se preocupam em estudar, continuam vivendo as suas dificuldades. Se por acaso você presenteia com um livro espírita, eles leem e dizem assim, nossa, mas que romance lindo, fecha o livro, guarda na gaveta e fica por isso mesmo. Então, nós não somos, a maioria da família, podemos dizer assim que 95% não é espírita, ou não são espíritas. Então, nesses velórios que a gente presenciou, a gente via cenas das mais diversas. Desde aquelas pessoas que fazem aquele escândalo se debruçando em cima de um caixão e chorando desesperadamente, àquele que fica contido no cantinho ali com aquele pensamento voltado, aquele pensamento solidário com aquele momento que está acontecendo. Tem aqueles que são indiferentes àquela situação, tem aqueles que são os curiosos, os agitados. Então a gente não tem uma unanimidade, porque cada pessoa lida com a morte de um modo muito particular. Alguns são indiferentes, alguns são muito envolvidos, Então, a minha posição é sempre aquela postura de tentar manter a serenidade o maior possível dentro daquilo que a gente aprende, tentar conversar com as pessoas, sempre assuntos saudáveis, sempre tentar levar uma palavra consoladora para quem precisa, evitar vulgaridade, mesmo que seja uma vulgaridade muito sutil, mas não é o local para que aquilo aconteça, não fazer, exatamente, Luísa, não fazer daquele momento um evento social. Tentar sempre valorizar a presença das pessoas. Então, tentar fazer um papel de conciliador, de uma referência de equilíbrio, é o que eu tento fazer. Então, não é nada demais, é o mínimo que a gente pode fazer dentro do que acontece. Então, cada um reage de um modo diferente. A Ju perguntou se tem algum convertido. Não tem, Ju. Tem aqueles que são mais próximos, como eu comentei com vocês. Então a pessoa chega aqui em casa, minha tia, por exemplo, só na sua, Pois é. Então, aqui na minha família, por exemplo, a pessoa chega aqui em casa, algumas tias perguntam assim, tem algum livro legal que chegou? Você tem algum livro interessante? Então a gente pega e faz a doação do livro e tal, mas não tem nenhum apoio e nenhuma oposição. Cada um vive a sua vida do jeito que acha melhor. Sensato colocou, bom dia, o conhecimento da doutrina espírita nem sempre faz os sentimentos calarem, em um momento assim, porque a dor pode ser mais forte que a racional. Na teoria é muito fácil, Sensato? A gente fala, não, mantenha um equilíbrio, faça uma prece, mas quando você começa a pensar na falta que aquela pessoa vai fazer, no vácuo que ela vai criar na sua ausência, nos conflitos e dificuldades que surgirão por causa dela, na saudade e tudo mais, aí então muitas vezes é muito mais um instinto que reage do que a razão. E o instinto, se ele não for bem educado, bem controlado, ele acaba criando grandes turbulências. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, um livro muito interessante, um filme muito interessante, Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Não as cartas de Chico Xavier daqueles crimes que foram cometidos no passado que absolveram os criminosos, os assassinos, ou os supostos assassinos, Mas as cartas psicografadas de Chico Xavier.
fala sobre, mostra depoimentos de várias famílias desse momento. Muitas dessas famílias trazendo um depoimento bastante positivo em torno da aceitação e da conformação em torno do que acontecia. Né? Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza? É coisa rápida. Oi, pessoal, voltando, desculpe. Por favor. Voltando então, deixa eu ver aqui. Sensata colocou também, né? 30 anos de conhecimento e vivência espírita não me fizeram deixar de chorar no momento da morte de minha mãe, né? A dor foi superior e todo o meu conhecimento eu chorei. Mas uma parte interessante, Sensata, o próprio Chico Xavier, ele respondeu a uma pergunta feita para ele em 1971, naquele pinga-fogo que passou na antiga Rede Tupi, e perguntaram assim se chorar era justo, se chorar era positivo. Aí ele falou assim: se você chora por saudade, essas lágrimas servem como gotas de amor que você oferece para a pessoa que desencarnou. Se você chora por desespero, as suas lágrimas queimam as pessoas, é como se fosse assim, queimando as pessoas que estão sofrendo. Então, toda vez que a gente cai no desespero, a gente provoca algum tipo de sofrimento, porque o nosso pensamento é um pensamento muito tumultuado, muito turbulento, de revolta, e as pessoas precisam de carinho. E nessa hora em que você chora de saudade, quer dizer, não tem demonstração maior de amor do que você chorar de saudade por alguém, né? Só um instantinho de novo, pessoal. Fala. Oi, pronto, pessoal, desculpe. Estava aqui algumas resoluções de última hora. Né? Então, assim, a forma como nós reagimos nesse momento, a gente sempre tem que pensar, mesmo que a gente tenha muita dor por dentro, que a gente pense que essa dor não se transforme em revolta. Né? Que ela seja sempre assim uma saudade, sempre seja desejando que aquela pessoa que desencarnou se encontre equilibrada no mundo espiritual. Então, pensamentos os mais positivos possíveis. A gente não pode exigir de alguém aquilo que ela não pode oferecer. Mas dentro do que for possível, que a gente tente contribuir da melhor forma. O Nando colocou aqui então, a gente está no nosso tema livre, tá, pessoal? Lembrando que o tema livre ele é aberto a perguntas que vocês fizerem. A gente sempre faz essa reunião na última quinta-feira do mês. Então a gente está tratando, já falamos sobre crianças no mundo espiritual, falamos sobre o processo de reencarnação, falamos sobre desencarnação, estamos falando agora sobre o nosso comportamento diante da morte, né? E aqui então o Nando colocou agora, né? Existem outros planos ou planetas que quando a pessoa vai desencarnar fazem até comemoração, festa, né? Caminhamos para o mesmo entendimento, né? Essa é a proposta, essa é a ideia. Porque a gente lembra sempre, Nando, que um detalhe que a gente nunca percebe, que a gente nunca valoriza, que a gente sempre pensa assim: eu faço uma festa quando uma criança nasce, e eu choro bastante quando alguém desencarna. No mundo espiritual é o contrário. Quando você vê uma pessoa que você ama muito, que vai reencarnar para poder viver as suas experiências, você de certa forma se separa dela. E essa separação, por mais presente que você se faça, vai ser uma separação de 50, 60, 70 anos. E dependendo do tipo de experiência que ela vai vivenciar, ela vai sofrer muito. Então a gente lamenta assim, intimamente, dependendo do nosso grau evolutivo, a gente até lamenta. Mas a gente sabe que isso é para o benefício dela, que isso é importante, que ela precisa e coisa e tal, né? Mas não quer dizer necessariamente que você vai aceitar aquilo com naturalidade. Pensa, por exemplo, assim, numa mãe que vê um filho viajando para um lugar distante. E vai ficar durante muito tempo longe. No aeroporto é aquela coisa: meu filho, cuidado com isso, e chora, e chora. Você está levando a blusa, e chora, e chora. Não deixa o garoto embarcar para poder viajar. Né, e chora, né, Aninha? Então, no caso, por exemplo, né, pois é, né, quando vê alguém que a gente gosta partindo, é sempre uma dor para nós. E no mundo espiritual, os espíritos também sofrem por isso. Quando eles observam, por exemplo, né, eu tenho que aceitar que ele está partindo para o benefício dele. Então, quer dizer, para quem nasce no mundo espiritual, ele está partindo. Aqui ele está chegando. Agora,
quando chega, por exemplo, no momento do desencarne, para nós ele está partindo, mas no mundo espiritual ele está chegando. Então a gente vê que são sentimentos opostos dos dois lados nas duas situações. Alguns lamentam e outros ficam felizes, e aqui alguns lamentam e outros ficam felizes. Então tudo depende do quê? Do nosso entendimento, da nossa posição nessa história toda, né? Então todo mundo assim. Cada coisa acontecendo assim, da sua forma, né? A Suzana lembrou, né, naquela parte do Nosso Lar, quando eles estavam desencarnando, né, o rapaz chorou, lamentando, né? Poxa vida, minha mãe está indo lá. Mas a gente lembra, né, que ele vê aquele espírito como sendo a sua mãe, é um apego que ele tem ainda nos valores terrenos, e da mesma forma também os seus sentimentos são sentimentos muito partidos, né? Chegada e partida, né? Pois é, adoro essa música, né? São dois lados da mesma viagem, né? Então, tudo depende do quê? Da nossa referência. O Hermes colocou para nós: aprendi que se temos que fazer algo, façamos enquanto encarnado, depois que desencarnar, só nos resta chorar e orar, né? Pois é, né? Uma das grandes lamentações dos espíritos é olharem para trás e perceberem que perderam tempo, né? Muito bem. O que mais, pessoal? Coloquem aí na área de texto para nós. Mas com o passar do tempo, e infelizmente não é um tempo muito curto, a gente vai começar a mudar essa nossa visão da morte, né? A gente vai começar a entender esse processo de um modo diferente. Quando você fala em morte, os símbolos, a gente até estudou isso recentemente no nosso livro dos Espíritos, quando a gente falava sobre os funerais, né? A celebração dos mortos e tal, os símbolos ainda são muito fúnebres, né? Literalmente fúnebres. A morte mostra um anjo chorando, mostra a roupa preta, mostra aquela imagem de sofrimento, de dor e tudo mais, né? Quando a gente começar a mudar essa característica, essa perspectiva, né? Então é sempre muito positivo. Né? O Brasil lembrou, né, que não cansa de recomendar a prática da projeciologia, né? É uma opção, né, que a gente tem de conhecer um pouco mais essa questão da libertação do espírito e, de certa forma, né, dependendo da capacidade do indivíduo, de conhecer um pouquinho mais sobre o mundo espiritual também. A Ju colocou, né, ninguém viu um funeral como eu vi meses atrás, né, foi a coisa mais horrenda que eu vi na vida, né, um carro fúnebre que nunca tinha visto, né, olha só. Nosso amigo Décio colocou para nós: somos sabedores que o espírito não precisa descansar como o corpo. Então, por que se colocarmos uma gravação de uma orientação técnica, um curso de inglês, por exemplo, e ligarmos o som em meia altura, ao acordarmos e nada lembramos? Quem guarda os conhecimentos é o espírito, né? Como nesses casos, e em nada adianta colocarmos a gravação durante o sono. O que a gente lembra, Décio, que essas técnicas, né? Eu lembro que na década de 80 era bastante comum vender curso de inglês que você comprava, e eles até tinham assim, um fone de ouvido que era fabricado, ele era chatinho assim, parecia um livro, que você colocava embaixo do travesseiro para poder não fazer volume, né? E você dormia ouvindo aquilo. E eles diziam assim: você vai ouvir aquilo durante a noite e vai acordar com aquele conhecimento, né? Na verdade, dentro da técnica da neurociência, diz o seguinte, que você acaba tendo facilidade, né, dentro da neurociência, você acaba estimulando a sua mente, habituando-a àquele tipo de linguagem, aquele tipo de aprendizado, para que quando você for estudar no estado de vigília, aquelas informações de certa forma já foram semeadas. Então não é que você aprende dormindo, mas você começa a estimular a sua mente em cima daquele tipo de informação dormindo. E quando você acorda e você vai estudar, você sente como se aquilo tivesse mais facilidade para ser assimilado, e dependendo da facilidade da pessoa, ela pode até ver aquilo como uma revisão do que ela aprendeu. Então ela vê assim: poxa, mas como é fácil essa lição? Na verdade foi aquela prévia que foi causada antes, né? O que deveria ser racional, pois o corpo dorme e o espírito não, né? Porque o espírito armazena, mas nem sempre a mente, o cérebro dele consegue armazenar. Tanto é assim que os sonhos, para todos nós, conforme os espíritos nos orientam, eles são interpretações. Lembra que os sonhos eles podem ser divididos em 3 categorias, né? O sonho pode ser lembranças que estão armazenadas no subconsciente, podem ser estímulos que o cotidiano acaba te provocando, né, durante o seu dia na vigília, e à noite você acaba relembrando aquilo tudo. E também agora a doutrina espírita nos traz aquela ideia de que durante o sono o espírito se liberta e ele começa então a ter lembranças, a ter experiências.
E quando ele retorna para o seu corpo, o seu cérebro, o seu sistema neurológico, né, a parte física do seu corpo, a parte física do indivíduo, nem sempre consegue interpretar corretamente aquilo que ele vivenciou. Então eles trazem imagens que são confusas, imagens que são distorcidas, sonhos que são estranhos, que na verdade é o cérebro que está tentando processar aquilo tudo. Né? Então essa experiência de aprender dormindo, né, é uma técnica que a gente percebeu que não era uma técnica segura, tanto que hoje a gente nem ouve mais falar disso, mas durante a década de 80 muitas situações acabavam surgindo, né, e as pessoas naquela época era de tudo, né? Eram umas técnicas, umas mais exóticas do que as outras, mas aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro permanece. Aquilo que é ilusório, que é meio exótico, acaba depois caindo no esquecimento, né, infelizmente. Né, deixa eu ver aqui. O soldado colocou, né, a condição de progresso e evolução espiritual que leva um espírito ao apego a alguém, em que as suas atitudes afetiva e emocional se manifestam, porém passa, né, em um reencontro posterior à satisfação de revê-lo, né, no caso dos reencontros que a gente tem também. Sensato colocou, né, mas um problema que vejo na atualidade e que está reforçando esse problema com a morte é que as pessoas não levam mais as crianças, por exemplo, a velórios. Então a morte passa a ser algo assustador. Ela é algo natural, faz parte da vida e transformamos isso em uma coisa assustadora. Veja como as pessoas não conseguem viver com algumas coisas ligadas à morte e enterro. Olha, Sensata, é mais ou menos, viu? Porque eu posso lembrar que eu me lembro que meu avô desencarnou em 1980, no dia 14 de janeiro de 1980. Eu era uma criança naquela época de 11 anos. A imagem que eu tinha do velório não era muito positiva, não. Né? A reação das pessoas era algo assustador. E até hoje eu consigo imaginar algumas pessoas da minha família chorando, se desesperando e coisa e tal. Né? Então, assim, não adianta levar crianças ao velório se as pessoas do velório não são equilibradas. Porque se por um lado, se você não for, né? Se por um lado, se você não for, a ideia da morte é assustadora, se você for, você tem certeza que é assustadora, dependendo da forma como as pessoas reagem. Né? Então tudo depende do que. Na verdade, a gente teria que transformar esse cerimonial em algo equilibrado, para que quando uma criança vai, ela perceba que as pessoas estão equilibradas. Né? Porque as pessoas estão lidando isso de uma forma positiva. Agora, se você leva e chegando lá elas se desesperam, fazem escândalos e tudo mais, é algo pavoroso. Tem até uma situação interessante do Richard Simonetti, que ele conta no seu livro Quem Tem Medo da Morte. Ele fez até um programa de televisão sobre isso, e ele conta uma experiência muito interessante, que ele diz assim, que na época, quando ele foi no velório, as pessoas da família fizeram questão de pegar ele no colo e fazer ele dar um beijo no defunto. E ele falou assim, né, me pegaram, me levantaram, me colocaram para dar um beijo na vovó. E a vovó ali estendida num caixão, pálida, amarela, com aquela renda, com aquele monte de flor em volta e coisa e tal, né? Então assim a gente vê, quer dizer, você levar num lugar ou você não levar, tudo é uma questão de perspectiva. Você pode até não levar, mas você explicar exatamente o que acontece. Agora, se você leva e você não tem um bom ambiente, pronto, a coisa já complicou toda, né? Sensato colocou também, eu levei minha filha, né, e minhas sobrinhas não foram, né, minha filha foi e entende a morte com tranquilidade, minhas sobrinhas morrem de medo, né, isso, então, quer dizer, essa educação para a morte é algo extremamente valioso. Se você conseguiu transmitir esses valores para sua filha, foi algo assim sem comparação com aquilo que a gente vê no mundo hoje. Mas se a gente pegar assim, quantas são as pessoas que têm essa compreensão da morte? São muito poucas. Né? Eu com a minha sobrinha, por exemplo, hoje ela tem 18 anos, mas quando ela tinha ali por volta dos seus 6, 7 anos de idade, os assuntos que ela mais gostava era falar de morte, exatamente porque essa visão de morte era aquilo que acontecia depois, não era o sofrimento que acontecia na hora. Né? Então, se por acaso vai, eu lembro até uma situação interessante, só para vocês terem uma ideia. Eu tinha um grupo de alunos, eu trabalho com crianças, né, com acompanhamento escolar, com orientação pedagógica e tal. E aí então tinha aquele grupo de crianças, né, que eram mais ou menos crianças não, adolescentes, né, umas 5 adolescentes, todas elas amigas da minha sobrinha, que estudavam na escola. Elas estavam em época de prova, e a gente estava estudando uma prova de física, um tema super difícil naquele momento. A prova ia ser daqui a 2 dias. Então pega livro para cá, estuda para cá, fórmulas para cá, cálculo para lá, de repente o telefone toca. O celular de uma delas toca. Aí quando elas atendem, a mãe de uma das amigas delas tinha acabado de desencarnar.
Aí de repente atendeu o telefone e começou a chorar. No que começou a chorar, a outra chorou, a outra chorou, a outra chorou, a outra chorou. Pronto, a aula de física acabou. Aí eu pensei, o que eu faço agora? Fechamos o livro de física, né? Pois é, né? Aí fechamos o livro de física, vamos falar sobre essa situação. A mãe dela estava doente há muito tempo, ela tinha câncer, o câncer evoluiu, ela estava sofrendo muito. Então tinha uma ali que era evangélica, tinha outra que tinha-se uma noção de espiritismo, tinha outra que não era nada e coisa e tal. E começamos a conversar sobre isso. Então, quer dizer, daquela aula de física virou uma aula doutrinária, mas não da doutrina espírita, mas uma aula de espiritualidade, para que eu pudesse falar na linguagem de todas elas. Aí eu falei assim, escuta, como é que estava a mãe dela? Ela não estava sofrendo? Ela não estava passando por muita dificuldade? Tava. Vocês acham que era justo que ela continuasse sofrendo daquele jeito? Porque, na verdade, a morte que a gente está pensando não é algo que acabou. É apenas algo que se transformou e coisa e tal. E comecei assim a jogar algumas histórias, alguns exemplos e coisa e tal. No final a gente estava contando piadas sobre morte. Porque a gente conseguiu transformar aquela ideia, mudar aquela ideia. E quando foram para o velório, elas já foram com uma outra mentalidade. Não que chegaram lá toda instruída, todas bem estruturadas, bem equilibradas. Choraram, abraçaram uma amiga. A minha sobrinha chegou aqui em casa chorando também e tudo mais, mas é aquela dor de ver a amiga sofrendo. Porque elas tinham pouco contato com a mãe dessa amiga, mas a amiga era muito importante. Né? Então, quando aconteceu isso, vocês verem, quer dizer, qualquer hora isso pode acontecer. Então, o importante é que a gente fale sobre isso e fale de um modo equilibrado. E não que a gente alimente aquela ideia de algo pavoroso, algo temeroso, como normalmente acontece. Se os pais têm medo da morte, como é que os pais vão falar de um modo equilibrado sobre os filhos, para os filhos? Né? É por isso que estamos assustando as crianças, evitando que elas convivam com a morte. Né? Pois é, faz parte, é um processo natural da vida, né? Mas é um processo natural que ele tem uma forma diferente de ser lidada do que essa forma assustadora, que infelizmente a gente não tem. Né? Tem um livro interessante chamado Educação para a Morte, tem esse livro Quem Tem Medo da Morte. Aliás, para quem quiser ouvir um pouquinho do Simonetti, é muito legal esse áudio, eu vou passar para vocês aqui agora. Espera que eu já pego e vocês podem baixar. A gente usa bastante esse vídeo para esclarecer as pessoas que não têm conhecimento sobre a morte, né? Pessoas que não são espíritas e tudo mais. Deixa eu pegar aqui para vocês. Primeiro tem esse vídeo que foi produzido pela Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Está aqui, ó. É um vídeo de uns 20 minutos do programa Terceira Revelação, que fala sobre perda de entes queridos. E tem essa palestra do Simonetti, que eu recomendo para vocês, se eu encontrar aqui nas minhas coisas, naturalmente, está aqui, ó, a morte. Isso aqui é um áudio, é um programa que passou na televisão, e eu, na época, eu consegui gravar o áudio. Então, se ele não está com a melhor das qualidades, mas ele ajuda bastante. Está aqui, ó. Tá? Então vocês têm ali o perda, está zipado, e esse a morte também está zipado. É só vocês clicarem ou copiarem e colarem lá colarem no navegador de vocês e baixar. Vale a pena, tá, pessoal? Tanto o primeiro como o segundo são muito legais esses dois aí. A Ju colocou, né? Eu instruo meus filhos sobre a morte, de ver tudo bem natural, bate-papo, brinco e tal. Mas também não levaria para ir ver, né? Até porque o ambiente é tão misto e ver um cadáver é uma imagem que marca. Né? E lembrando também que a Ju ela se encontra na Itália. E na Itália, a religião predominante lá é o catolicismo. E sendo o catolicismo, eles lidam com a morte dentro da visão católica. Com aquela coisa dos funerais, dos velórios, dos cerimoniais. Então, se ela tenta passar uma imagem de abertura de mente, de educação espiritual, para essas experiências, quando leva para um velório que tem esse ritual católico, vai contra tudo aquilo que ela tenta passar para os filhos. Né? Então é muito difícil lidar, né? Passar uma mensagem de um jeito num ambiente que é completamente diferente. Até porque até os próprios filhos também estudam no ambiente católico. Né? Então aquilo que ela fala de doutrinário em casa, eles falam de catolicismo dentro de casa. Deixa eu ver aqui, o soldado colocou, né, a morte, né, a depender da pessoa, em suas crenças, o momento pelo qual passa e outras coisas pode causar muito sofrimento, por isso não se deve generalizar. E é importante lembrar também, soldado, né, que a gente tem no National Geographic, né, o canal de documentários, um programa chamado Tabus. Né, ou seja, tabu é um tipo de assunto que a sociedade tem medo de tratar.
E a morte, invariavelmente, não pode ser diferente. Então você assiste esse programa e começa a ver em que em cada grupo, cada sociedade no mundo lida com esse processo. Então a gente tem das formas mais diferentes. No México, por exemplo, mostrou, esses dias que eu estava assistindo, um ritual, depois de um ano, os próprios familiares têm que fazer a exumação do cadáver. Tirar-lhe os ossos e guardar, limpar e coisa e tal. Né? A família tem a obrigação de fazer isso. Né? Então, você imagina assim, você sepultou a sua mãe, já guarda na sua cabeça que daqui a um ano você vai ter que limpar o crânio dela. Ou daqui a 2 anos, eu não lembro exatamente o prazo. Então são coisas assim bizarras que acontecem no mundo afora, que as pessoas têm medo de falar. 5 anos, eu não lembro exatamente como que é, sensata, assim, o tempo daquele ritual. Né? Mas é uma coisa assim. Né? No México, se eu não me engano, maninha. Né? Então eles faziam isso lá. Então a gente pensa, tabus, cada lugar trata de um modo diferente. Né? Eu fico imaginando, eu limpando o crânio da minha mãe para guardar numa caixinha. Faça-me um favor, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Então deve ser 5 anos mesmo, deve ser um prazo assim, né? Que eles colocam. Mas é uma coisa extremamente bizarra, né? Deus me livre. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram também. A Sensata colocou um filme interessante, Ensina-me a Viver. Acha que é de 71, né? Então tá aí uma recomendação legal para quem quiser assistir. Né? Um filme que fala sobre isso também. Né? Quando os Anjos Falam, também é um filme muito legal. Para quem quiser assistir alguns filmes bacanas, filmes antigos que a gente não acha na internet, que a gente não acha em locadoras. Filhinha, coloca para mim, por favor, aí www.saudadeeadeus.com.br, o site da nossa amiga Rosana, que ali tem a parte de filmes online e tem esses filmes que são antigos que tratam desse tema. Né? Só escrever aí, não precisa. Só colocar o site dela. E tem o Ensina-me a Viver, se eu não me engano, tem o Quando os Anjos Falam, que é um filme muito legal. Né? Aí, né, bem interessante. Né? Tá, beleza. Tá. O que mais, pessoal? Antes da gente acabar, temos 10 minutos para colocarmos aqui fecharmos aqui os nossos assuntos. Né? Vamos lá, é só colocar para nós aí. A Vaninha vai pegar o site da Rosana para quem quiser. Está ali, ó, saudadeeadeus.com.br. Deem uma chegadinha lá na seção de filmes online, que tem bastante filmes ali interessantes. Vai na chegada na psicografias, também tem várias psicografias que foram postadas ali também, que são bem legais. Né? Muito interessante mesmo. Filmes antigos, principalmente. A Rosana consegue achar assim, umas pérolas ali pela internet, assim, posta lá, assim, que vale a pena a gente sempre consultar. O que mais, meus amigos? Algum outro assunto que vocês queiram colocar para nós também? Vamos lá, a gente tem aqui os nossos últimos 9 minutos para fazermos aqui a nossa finalização. O Brás colocou: como você imagina como fica no mundo espiritual na hora de um desastre coletivo como queda de avião? Né? Olha, Brás, uma grande mobilização, com certeza, né? Porque a gente sempre lembra que essa ideia que a gente tem de que todo mundo é pego de surpresa, né? Aquela coisa assim, imagina que os espíritos estão fazendo alguma coisa, de repente acontece um avião, ele chega assim: vocês ficaram sabendo que caiu um avião? Não é assim que funciona. Então eles já têm assim, mais ou menos a ideia, né, do que vai acontecer e de quantas pessoas precisam. Exatamente, são esses caravaneiros, são esses plantonistas, socorristas, digamos assim, que estão ali presentes, sempre para poder ajudar nesse processo, né? Porque no desencarne coletivo as pessoas reagem de modo muito diverso, né? Tem pessoas que, segundo os relatos, nós temos até, bem interessante, a revista Informação, um site que tinha produzido na década de 80 alguns vídeos bem legais. E numa das sessões do site eles colocaram algumas gravações de psicografias que chegaram através do Chico. Uma dessas psicografias tratava do desencarne coletivo de um acidente de um avião que se chocou com uma pequena montanha no nordeste do Brasil, isso na década de 80 ou década de 90. E uma das pessoas que desencarnou veio trazer a psicografia, e ela estava comentando que foi no Ceará, né? Foi no Nordeste, ali para aquelas bandas. Então, assim, ele comentou que no momento do desencarne, elas já se sentiram se desprendendo. Então, elas não sentiram o impacto da aeronave. Frações de segundos antes, elas já foram desprendidas do seu corpo. E nesse momento, isso é um choque muito grande, porque as pessoas ficam apavoradas nessa hora.
né? Então ali todos os espíritos que estão envolvidos nesse socorro, como acontece num acidente de carro, como acontece num acidente de hospital, num desencarne num hospital, como acontece num assalto, como acontece num infarto, sempre tem ali aqueles espíritos que estão prontos para te socorrer, se você tiver merecimento para isso. E esse merecimento significa, quer dizer, você cultivou uma vida saudável, espiritualmente saudável, moralmente saudável. Então aquelas pessoas com quem você cria afinidade no mundo espiritual por viver dessa forma, estão ali prontos para te socorrer nesse momento, porque é algo muito difícil. Seria mais ou menos como se alguém te recebesse no aeroporto numa longa viagem que você fez. Quando você chega no aeroporto, não conhece nada, não conhece ninguém, tem que se virar, é uma coisa. Quando você chega, tem alguém com a sua plaquinha ali dizendo, Brás, estou aqui. Você vai lá, você abraça, você cumprimenta, as pessoas te conduzem para onde precisar e coisa e tal, né? Então, tem ali situações das mais diversas, né? Se você não tem necessidade de passar por detalhes minuciosos daquele sofrimento, você certamente é desconectado. Nós tivemos um caso que vocês já conhecem, né? Para quem não conhece, eu vou só fazer um resumo rápido. Nós tivemos um vizinho, um casal vizinho. O pai, numa certa manhã, limpava assim a frente da garagem dele lavando, e o filho andando de bicicleta. Nesse momento veio um carro e atropelou o filho na frente do pai. O filho tinha por volta dos 15 anos de idade. O garoto desencarnou na hora, e foi aquele trauma que vocês podem imaginar, né? O pai ficou revoltado, o pai não se conformava, a mãe também ficou extremamente abalada com a situação, como não podia ser diferente, coisa e tal. Depois de um tempo, eles começaram a frequentar, ela, a mãe em especial, começou a frequentar um centro espírita aqui em São Paulo, chamado Centro Espírita Perseverança. É uma grande referência aqui em São Paulo nas psicografias de familiares desencarnados, né? Mais ou menos como acontece em Uberaba. E aí então começaram a receber essas psicografias. Como a família não conseguia entender aquilo que estava escrito, eles traziam para mim para que eu pudesse transcrever, digitar e imprimir, para que eles pudessem não apenas guardar, mas como que eles pudessem também distribuir para as pessoas que eram próximas, que eram amigas, né? E eles receberam em torno de 5, 6 psicografias espaçados durante um tempo, né? Até que o garoto um dia chegou e falou assim, olha, a partir de hoje eu já não posso mais então me fazer aqui presente, né? Não posso mais aqui me comunicar, porque agora vocês precisam seguir a vida de vocês, eu preciso seguir minha vida e coisa e tal, né? E aí, então, nesse momento, na segunda psicografia, se eu não me engano, na segunda psicografia o garoto comentou, ele falou assim que frações de segundos antes do carro bater na bicicleta e provocar aquele trauma todo, ele já não estava mais presente ali. Ele tinha sido socorrido, né? Então são vários os relatos nesse sentido, vindo por vários médiuns diferentes, vindo de espíritos diferentes, de locais diferentes, que relatam isso, que no momento do desencarne, os espíritos são desconectados do corpo físico para não sentirem um trauma, porque não há necessidade. Né? Mas isso varia de acordo com espírito para espírito. Tem uns que não só sofreram o momento do desencarne, da dor do desencarne, de um assassinato, de uma execução, coisa parecida, como acontece no livro Céu e Inferno, que a gente já leu, de criminosos arrependidos. Muitos deles relatavam que no momento em que eles eram decapitados, eles viram ainda os seus corpos. Então, quer dizer, eles presenciaram a decapitação, sentiram isso na pele e coisa e tal, enquanto que outros foram poupados dessa experiência dolorosa. Né? Então, é uma variedade infinita, cada um com uma situação diferente. A Sensata colocou também, assim como também aqui encarnados, o cérebro geralmente apaga os momentos mais difíceis por vezes. Né? Exatamente, a gente tem aquele bloqueio, que é até uma autoproteção que o nosso cérebro tem. É uma trava de segurança que paralisa aquele momento para que a gente não possa dar continuidade naquele sofrimento. Né? Muito bem, né? O Brás lembrou aqui também, o Livro dos Espíritos diz que a sensação de morte varia de pessoa para pessoa. Né? Muito bem, pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho, a gente fez aqui o nosso tema livre de hoje, né? Tocamos aqui alguns assuntos que eu espero que esses assuntos tenham sido bem abordados, que tenham sido esclarecedores. Né? Se por acaso houve algum equívoco, a gente corrige depois, é só vocês informarem, que a gente vai depois fazendo as correções, né? Mas os assuntos foram bem legais que vocês colocaram, que é o mais importante. Né? Bom, a gente vai fechar por aqui então o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar para o nosso amigo professor, que vai fazer o encerramento para nós e depois a gente volta. E no mês que vem, no dia 31 de maio, vai ser a nossa última quinta-feira do mês, vai ser o nosso próximo tema livre. Amanhã a gente está de volta fazendo o estudo do nosso Evangelho, fazendo o nosso Evangelho no lar.
né, estudando